Eu sou a Elce, eu sou psicóloga e eu compartilho aqui no meu canal as histórias dos meus pacientes, dos meus alunos do meu programa e a minha própria história com o transtorno da ansiedade e do pânico com o qual eu sofri por 17 anos. O meu objetivo é mostrar como esses transtornos realmente funcionam e como é possível tratá-los definitivamente, mostrar o que funciona e o que não funciona e mostrar um caminho possível para a cura. Vem comigo, que eu vou te mostrar o que eu aprendi com a ansiedade. Olá, olá! Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, a mais um Psicocast aqui do meu canal. É Elce falando. Hoje a gente vai refletir e conhecer um pouco mais sobre as doenças psicossomáticas. Na verdade, a gente vai entender qual é a relação entre o emocional e o nosso corpo físico. Muita gente que ouve falar de doença psicossomática acaba tendo uma reação muito comum a todos que ouvem isso, que é se sentir com raiva. Por quê? Porque ouvir que a doença é de fundo emocional parece, num primeiro momento, que o profissional não está levando a sério o que está acontecendo com a pessoa. É mais ou menos como se dissesse para o paciente, isso aí é coisa da sua cabeça, né? Você que está inventando isso aí. Então, a primeira coisa que é importante fazer é esclarecer o que é a doença psicossomática. Será que isso é realmente coisa da sua cabeça? Bem, para nós da área da saúde mental já é difícil dizer e entender o que é uma doença psicossomática. Imagine para um paciente, para vocês entenderem isso. Então, para ficar mais fácil, a gente pode ilustrar os casos de síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, né, a fibromialgia, por aí vai. A pessoa está com ansiedade, com depressão, ela não trata, ela começa a fazer quadro de diarreia, lesão na mucosa, e isso é uma doença psicossomática, principalmente a parte intestinal. Então, vamos entender melhor como é que os pensamentos e as emoções se conectam ao nosso corpo. Em muitos casos, o que nós pensamos afeta imediatamente o nosso corpo. Então, eu uso sempre o exemplo do limão, né? E toda vez que eu uso esse exemplo, eu reajo a ele. Então, imagina agora que você tem um limão cortado ao meio e você chupa esse limão. Você espreme o limão na boca. A pergunta é, você salivou? Né? Ficou com água na boca? Toda vez eu fico. Mas aí eu te pergunto, cadê o limão? Né? Então, o nosso cérebro ele atende o comando do pensamento prontamente. Em outros casos, tem um delay. Então, é mais ou menos como quando a gente está lá no Zoom, né, ou no Meet, ou numa chamada de vídeo, com a conexão ruim, né, você fala, mas leva alguns segundos para o outro responder, né, para o outro ouvir, leva alguns segundos. No jornal é muito comum isso. Então, o apresentador está aqui no Brasil, chama o correspondente lá de Londres, termina de fazer a pergunta, leva uns 5 segundos para o repórter lá do outro lado do mundo responder. Então, isso é o delay, tem um atraso, né, na conexão. Então, as modificações que acontecem na mente, algumas são imediatas, né? Algumas coisas ligadas às nossas funções sensoriais, como no caso do limão, eu dei o exemplo ali do nosso paladar. Mas algumas modificações no pensamento e na mente demoram um certo tempo para acontecer no corpo. E o que eu estou dizendo é que você determina o que vai acontecer no teu corpo ao determinar a sua vida emocional, os seus pensamentos, as suas emoções. Então, você determina o que vai acontecer na sua vida quando você permite que
um transtorno se instale, né? Ou não é nem se instale, porque às vezes ele se instala sem a gente perceber, mas quando você permite que ele permaneça, ou seja, quando você não trata, né? E hoje, especificamente, a gente sabe que existe tratamento e cura para vários transtornos, principalmente para ansiedade, né? Que não precisa ser medicamentoso, só medicamentoso, como é o caso de outros transtornos, como a bipolaridade, por exemplo. 90% do tratamento é medicamentoso, né? Na ansiedade é o contrário. É a terapia que vai ajudar em 90% da melhora. Então, assim, quando a gente não trata, quando a gente coloca falsas barreiras para resolver essas situações emocionais, de saúde mental, quando a gente acredita em tudo que falam, de que não tem cura, de que não tem o que fazer, a gente faz uma escolha, né, que vai afetar o nosso corpo. E não é no curtíssimo prazo, é no médio, talvez no longo prazo. O exemplo disso, então, são essas doenças psicossomáticas, como as que eu mencionei no começo. Mas a gente vai ver que, na verdade, todas as doenças são psicossomáticas. Parece ousado dizer isso, mas não sou eu que estou dizendo. É a ciência. Né? Um novo braço da ciência, da própria medicina. Então, o que você sente determina o que acontece no seu corpo. E é você que determina o que você sente. Da mesma forma, se você já tem uma doença biológica com deterioração física, né? Essas moléculas tão desorganizadas, como no câncer, por exemplo, o câncer, né, a neoplasia, é um crescimento desordenado das células. Eu já vou falar mais à frente sobre isso. E mesmo que você corrija a causa no seu emocional, isso não significa que você vai alcançar a cura biológica em seguida, porque tem um delay, né? E às vezes é até tarde demais, né? Você mexer no emocional quando alguma doença grave já está em estágio avançado, né? Hoje, no tratamento do câncer, a gente sabe que uma grande contribuição para a remissão total de um paciente é o acompanhamento terapêutico psicológico, né? Então, se você já tem uma doença biológica, que já esteja numa degeneração, né? Que já esteja num processo adiantado, mesmo que você corrija a causa emocional, não significa que você vai atingir a cura. Até porque o nosso corpo biológico, ele serve para isso, ele é um mata-borrão. Ele puxa as impurezas da mente e das emoções, e as excreções das emoções são eliminadas pelo corpo biológico. O corpo biológico serve para manifestar as impurezas da mente. Só que ao fazer isso, ele adoece. Então, saúde não é ter uma boa conexão da mente com o corpo. Isso já existe. A mente e o corpo não estão conectados, eles são uma coisa só. O seu corpo já responde perfeitamente àquilo que sua mente expressa. Mas saúde não é isso, não é conectar a mente com o corpo. Porque na ansiedade, na depressão, a mente já está conectada com o corpo. Você dá um comando lá de medo, o teu corpo reage a isso. Então, veja onde está o problema. O foco está errado. E as pessoas entendem conectar a mente com o corpo com relaxar. Isso é muito pueril, né? Saúde é a perfeita harmonia da mente. A mente estando harmonizada, o corpo vai entrar em perfeito equilíbrio, porque é automático. Talvez tenha esse pequeno delay, mas é automático. E minha saúde significa o que eu sinto. Se eu sinto amor e sinto serenidade, eu tenho harmonia. Se eu sinto raiva, medo, angústia, tem desarmonia. E isso vai desorganizar o corpo físico. Então, faz sentido cogitar que toda doença é psicossomática. Toda a doença é consequência da desarmonia da mente. Toda doença é psicossomática. Na verdade,
hoje é quase redundância, né, dizer que é uma doença psicossomática. É tipo subir para cima, né? É nesse ponto que a ciência está hoje. Hoje, para você ter uma ideia, a psiconeuroimunologia mostra, né, o peso da mente e do emocional em desequilíbrio sobre o sistema imunológico. Desde a década de 80, essa ciência da psiconeuroimunologia começou um movimento forte de pesquisa para avaliar as hipóteses da interligação entre a resposta hormonal do estresse e da ansiedade com os efeitos no corpo. Então, por exemplo, a gente sabe, né, é sabido pela ciência, que os macrófagos, que são células de defesa do organismo, eles são responsáveis por perseguir e matar as bactérias no nosso organismo. Se a gente olhar no microscópio, a gente vê um macrófago perseguindo uma bactéria, um diplococo, por exemplo. Então a gente vai ver o diplococo perseguindo insistentemente uma bactéria, uma só, tem 15 em volta. Ele vai atrás de uma, até fagocitar essa bactéria e matar. E o macrófago despreza todas as demais bactérias de diplococo que estão ao redor e persegue só uma. A pergunta é, como é que esse macrófago sabe que ele tem que perseguir aquela bactéria? Quem deu o comando para essa célula de defesa fagocitar aquele diplococo específico? A quimiotaxia vai então explicar para a gente que a bactéria libera uma substância que faz o macrófago perseguir, né, a bactéria, mas não faz sentido, porque todas as bactérias liberam a mesma substância, né? Como que ele escolhe aquela uma? Por que ele não mata todas que vêm pela frente? E aqui a gente começa a entender que existe um comando. Essa orientação que é dada à célula da defesa, que diz qual bactéria específica tem que ser perseguida até a morte, é feita por um comando. Ah, mas eu não mando os meus macrófagos perseguir a bactéria. Você manda. A partir do momento em que você acorda desanimado, você acorda desenchavido com a vida, como diz aqui na minha terra, não sei se fala assim em todo lugar, você acorda triste, você acorda com medo. O que acontece com o macrófago se você levanta todos os dias com medo, com melancolia, com apatia? Ou se você levanta e vai dormir todos os dias, né, com medo? Qual a mensagem que você está passando para essas células? Fuja! Né? Você não está passando o comando, vamos lá, lute. Então, essas células vão se comportar de acordo com os comandos que você dá pelo seu aparelho emocional. O macrófago vai fugir da bactéria ao invés de ir atrás dela. Agora, eu estou dizendo que o macrófago lê suas emoções? Não, óbvio que não. É muito mais complexo que isso e seria uma loucura falar isso. Mas o seu corpo e todos os seus sistemas, incluindo o digestivo, o imunológico, estão em harmonia com o que você sente e pensa, seja para o bem, seja para o mal. Ponto. E, apesar de a gente já ter há décadas uma vasta literatura sobre esse assunto, para vocês terem uma ideia, a psiconeuroimunologia surgiu em 1984. Ainda assim, tem gente dizendo que isso é besteira, mas que não consegue explicar essas perguntas. Não consegue responder essas perguntas. E esse é o aspecto fisiológico do impacto da mente e do emocional sobre o corpo biológico. Um tumor, por exemplo, uma neoplasia, é apenas a ponta de um iceberg. A sua base invisível é a incapacidade de enfrentar os problemas da vida. Traumas psicológicos, conflitos interpessoais, intrapessoais, que são decorrentes de algumas necessidades emocionais que não são atendidas. Isso tudo é agravado por emoções negativas reprimidas ou não resolvidas, levando ao estresse psicofisiológico, né, que é crônico, que vai
suprir o sistema imunológico e outros sistemas que fornecem a proteção para que não haja a reprodução desgovernada das células cancerígenas. Quando existe uma crise existencial, quando existe um quadro que leva à perda da vontade de viver, existe um programa de autodestruição inconsciente. Você não sabe disso. Agora, o câncer, a neoplasia, precisa de duas coisas para acontecer, digamos assim. O fator predisponente, que é a genética, e o fator desencadeante. Então, a manifestação precisa das duas coisas. Uma doença que é genética precisa tem o predisponente, precisa do desencadeante para se desenvolver. Eu posso ter um, mas não tenho outro. Se eu tenho os dois, eu fico doente. Então, por exemplo, se eu tenho uma predisposição a ter câncer de pulmão e eu fumo, sou tabagista, eu tenho os dois. Se eu sou tabagista, mas não tenho a predisposição para desenvolver o câncer, a minha chance de desenvolver é muito menor. Agora, se eu tenho o fator genético e me cuido e não fumo e pratico esporte, não vou desenvolver o câncer. Geralmente o que acontece ao nosso redor, e a maneira como a gente lida com isso é que vai desencadear as doenças se nós estivermos propensos a ela, que é o fator predisponente, Isso vale para tudo. Se eu estou doente, não adianta culpar a vida, não adianta culpar a família, que só me dá desgosto, a mulher, que faz isso, o marido, que faz aquilo. Eu fico doente quando eu não estou sabendo lidar com as dificuldades que a vida me apresenta. E aí eu elejo alguém para ser culpado. A gente dirige, mas nunca assume que fez caca no trânsito. Você força uma entrada no trânsito, mas a culpa é do cara mal educado que não deu passagem para você. Você bate atrás do carro, mas a culpa é do outro que freou de repente. Então, a gente acaba não se dando conta dessas coisas. Mas a vida é conduzida pelas nossas ideias, as nossas emoções e as nossas percepções. Se chegarmos à conclusão que quem manda em nossa vida é nossa mente, os nossos pensamentos, as coisas podem começar a mudar. Agora, as pessoas já estão se dando conta disso, porque elas estão já buscando tratamentos que sejam alternativas aos tratamentos medicamentosos, por exemplo. Porque já percebem que a abordagem de tratar só o corpo físico não funciona, mas elas ainda acham, que é só relaxar, tirar férias que você vai ter saúde mental. É o que eu sempre falo, o oposto de estresse não é férias. Saúde mental não é não sofrer, não ter emoções, Inteligência emocional não é não sentir nada. Agora, existe uma cultura de psicoterapia que é da doença, ou seja, as pessoas buscam ajuda só quando elas já estão doentes. E é um modelo muito reativo. Esse modelo é um modelo que a medicina já praticou. A gente só ia no médico quando doía. No entanto, há quanto tempo a gente está fazendo check-up, Há quanto tempo a gente está fazendo exercício físico, comendo direito? Porque a gente já está fazendo a medicina da saúde. A psicoterapia está muito longe disso, porque a saúde mental não é prevenida. E existe prevenção para todos esses transtornos. Existe prevenção para ansiedade, existe prevenção para depressão, para o suicídio. Existe prevenção. Por isso a importância de vocês estarem aqui ouvindo, porque é uma informação que se propaga, Gera uma curiosidade. Nossa, existe prevenção para suicídio? Como é isso? Vamos falar sobre isso. Então, esse modelo da psicologia da doença vai permanecer muito ainda e depende muito da informação boa. Agora,
O grande divisor de águas que abalou a visão materialista, né, essa visão que considera apenas o corpo biológico, que trata só o sintoma, tarará, é esse justamente que despoja esse modelo materialista unidimensional e pratica um modelo de visão integral do homem, que finalmente assume que a mente tem protagonismo sobre o nosso aparelho biológico. A mente não é uma secreção do cérebro, como a ciência achava que era. A ciência tentava achar no cérebro um lugar físico, uma estrutura física que secreta o pensamento, mas não achou. Não achou porque não existe. E finalmente admite que essa estrutura biológica não admite. Porque ela é metafísica. Quando eu estava na faculdade, os meus 2 primeiros anos de faculdade eram a base de medicina, né, as mesmas disciplinas da medicina. Porque lá na Universidade de Londrina, onde eu fiz o curso, psicologia na área de biológicas. Então a gente faz os 2 primeiros anos junto com a medicina. E o meu professor de neurofisiologia, alguém perguntou, mas professor, onde que fica o pensamento no cérebro? Ele falou, não descobrimos ainda, mas estamos pesquisando o mundo inteiro. E até hoje não foi descoberto, né? Porque essa área não existe. A ciência se rendeu a isso finalmente, admitindo que existe sim uma, digamos assim, uma unidade, uma manifestação de um princípio inteligente não biológico que comanda o aparelho biológico. Então o corpo é subordinado à mente. A mente comanda o aparelho biológico e não o contrário. Agora, como que esse princípio inteligente pode adoecer o corpo biológico? O princípio inteligente vamos entender como mente, pensamentos e emoções e psíquico tudo junto, tá? Para não entrar muito nesse assunto, vamos chamar de princípio inteligente, aquilo que é metafísico, né? Aquilo que não é biológico. Como que esse princípio inteligente pode adoecer o corpo? E mais, levanta-se a hipótese de que, se pode adoecer, pode curar. Como? E mais ainda, como a resposta neurofisiológica aos transtornos, ao estresse, à ansiedade, à depressão, né, aos medos, nos adoece e diminui a imunidade. Bem, se por um lado a psiconeuroimunologia explica algumas coisas, ela não mostra, né, não comprova, não consegue provar como isso acontece. Ela só entende que acontece. As pesquisas que são feitas nessa área não conseguem mostrar a existência desse comando do princípio inteligente. Mas é porque ele não existe? Não. É porque eles admitem que não conseguem tangibilizar isso. Então, a grande notícia que a ciência trouxe nos últimos tempos foi exatamente aquilo que ela não explicou. Aquilo que ela não conseguiu responder. Aquilo que ela silenciou e não conseguiu explicar biologicamente. O efeito placebo é um exemplo disso. A própria ciência demonstra esse efeito nos estudos clínicos, usando como default, né, nos estudos clínicos duplo cego ou triplo cego, e provam que se você der farinha para o paciente, e se ele, sem saber que é farinha, obviamente, confia em você, no medicamento, e acredita que vai funcionar, funciona. O contrário também é verdade, o efeito nocebo. Quando o paciente acredita que alguns ou todos os medicamentos para aquela condição específica não funcionam, eles acabam não funcionando. Se ele acredita que algo vai fazer mal, faz. Quer ver um exemplo? Paciente que lê bula de remédio. Ansioso nem lê, né? Porque vai manifestar os efeitos colaterais se ler. Se ele acredita que os efeitos colaterais vão acontecer, eles acontecem. Esse é o efeito nocebo. Então a ciência materialista admite hoje o poder e a conexão do aparelho psíquico sobre o aparelho biológico.
e utilizar o modelo de homem integral e o modelo psicossomático a favor nos tratamentos para todas as doenças vai nos ajudar, vai contribuir muito. Como eu falei sobre a neoplasia, né? A neoplasia tem como característica a perda da ordem no crescimento das células. De repente, a célula começa a se multiplicar a esmo, desenfreadamente. Vai perdendo sua noção de estrutura, vai perdendo sua função. Ela não sabe mais até onde pode ir em termos de divisão celular. Ela não sabe mais quando parar. Antes ela sabia. Como? A ciência não consegue explicar isso. Então, é uma multiplicação celular desgovernada, desenfreada. À medida em que isso vai acontecendo, ela também perde estrutura, né? Muitas vezes ela vai se indiferenciando. Se ela, por exemplo, era um neurônio, ela começa a se multiplicar desenfreadamente, ela regride e vira uma célula que não é mais um neurônio. Não é mais uma célula nervosa. Vira uma célula simples. Por algum motivo que a ciência não consegue explicar, ela parou de receber a instrução de se produzir igual à sua versão original. Então ela deixa de fazer sinapse. Quanto mais distante da sua versão original, mais maligno é o câncer. Só que ela não faz isso sozinha. A célula sozinha não quer destruir nada, ela é primitiva, ela não pensa, ela não tem vontade própria, não tem intenção. Ela não começa a se multiplicar sozinha. E a ciência materialista não consegue explicar por que isso acontece, por que ela faz isso e nem de onde vem esse comando. A resposta que a ciência começa a admitir é a de que a célula perdeu o comando, ficou órfã, porque perdeu o comando da mente, do princípio inteligente. Se esse comando vem do psíquico, onde está a causa do problema? Qual é a conexão que foi perdida? Se não é um fator biológico que está gerando o crescimento desgovernado. Se a gente entender a origem da causa, fica fácil deduzir qual é a origem da cura. Por que é que não existe cura para o câncer até hoje? Boa pergunta. Então, quem é que manda? O que se sabe muito, mas se pratica muito pouco ainda, que começa a se estruturar como realidade, é essa influência psíquica sobre as doenças e sobre a imunidade, sobre o corpo. Eu acho que esse é o grande grito da ciência, da saúde mental e humana para esse século. A humanidade passou pela Revolução Industrial, pela Revolução Tecnológica, a Revolução, digital, e eu acho que agora é o momento da Revolução Humana, psicológica. A gente está muito capenga ainda nessa área. E o que está acontecendo hoje, que já está acontecendo, é o esgotamento do paradigma materialista. Não cabe mais um modelo reducionista que ataca sintoma isoladamente, que claramente não está funcionando para dar conta das doenças físicas e psíquicas que estão surgindo. E não vai dar conta de proteger a imunidade das pessoas e a saúde das pessoas contra qualquer ameaça que surja, não importa o quanto se cuide do corpo. Então, a grande reflexão a respeito disso tudo, e também o grande recado, é para que quem esteja me ouvindo, para você que está me ouvindo, reflita sobre isso e o quanto você tem cuidado do seu psicológico, do seu espiritual, da sua alma, do seu metafísico, se você não está preso demais na matéria, no biológico, procurando explicações para tudo somente com a visão materialista e unidimensional do homem. Se você conseguir mudar essa visão e colocá-la em prática, fazer as suas escolhas baseado nessa visão, muita coisa pode mudar. Eu vou ler um pedaço de uma escritora que eu gosto muito,
que é Joana de Ângeles. Há conflitos que pairam no imo do ser humano e nem sempre são investigados com a seriedade e o cuidado que merecem, como a ambivalência, a tendência à inércia de alguns, indiferentes a novas conquistas e a alterações do comportamento, enquanto outros buscam a aventura, a afirmação de valores, a segurança. Não dispondo de meios para expressar-se na sua realidade funcional, os indivíduos fogem para comportamentos alienados como a única forma de dar vazão à sua realidade. A sociedade como um todo encontra-se desestruturada, sem fundamentos seguros, definidos, capazes de facultarem o seu próprio engrandecimento. As suas conquistas têm se firmado mais nas realizações tecnológicas, a prejuízo daquelas outras de natureza emocional harmônica, espiritual. O abarrotar de equipamentos eletroeletrônicos criou a fantasia da facilidade, da riqueza, da ambientação no mundo que seria destituído de problemas. Ao tempo em que essa conquista não tem trabalhado em favor de muitos dos mais graves novos desafios, porque profundos, as dilacerações emocionais. O ser psicológico necessita de espaço mental para encontrar-se, de reflexão serena e de avaliação de conduta, mediante análise cuidadosa de si mesmo, que somente se faz possível olhando para dentro. O ruído das festas intérminas, as alegrias exageradas do sucesso, o aturdimento das agendas lotadas, as gargalhadas estrídulas e a embriaguez dos sentidos impedem a autorrealização, a individuação. Ante a impossibilidade de encontrar-se esses momentos preciosos para a solitude na movimentação do cotidiano, o retorno a uma vida simples que permita a descontração, o relaxar dos sentidos, o reencontro com a beleza espontânea da vida e natureza, constitui preciosa terapia para o discernimento que vai conduzir o indivíduo à autorrealização. A inevitabilidade do recolhimento interior, a fim de encontrar-se a sós em silêncio, deve constituir um processo terapêutico valioso e urgente para libertar a criatura do aturdimento em que tomba. A falta de tempo para o autoconhecimento conduz à ansiedade, que é responsável pela insatisfação, e posteriormente ao transtorno comportamental correspondente. Não somente se necessita de tempo físico, mas também o de natureza mental, aquele que proporciona serenidade, que faculta o discernimento para entender os desafios existenciais e enfrentá-los com equilíbrio, sem culpa nem rebeldia. É no silêncio que se pode encontrar o eu verdadeiro, o fruir da paz, o desvendar dos enigmas e o auto-aprimoramento.